Olá, queridas, graça e paz, sejam muito bem-vindas aqui no canal e aos nossos grupos de devocionais Mulheres com Identidade. Eu quero deixar uma palavra de hoje para nós refletirmos sobre um lugar chamado família, um lugar de sucesso e um lugar de autoridade. A palavra que eu quero compartilhar está lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 2, onde fala sobre o chamado de Abraão, né? E eu vou ler a partir do 1, na verdade, capítulo 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Glória a Deus, que palavra! Família é a instituição na terra mais importante que existe. É ela que nos valida e se torna o nosso lugar de autoridade e de sucesso, porque primeiro Deus faria Abraão ser uma bênção e depois abençoaria as demais famílias da terra. Primeiro Deus faz em nós e depois através de nós. A mudança que nós tanto queremos para uma nação, para uma sociedade, para gerações futuras, ela começa hoje, aqui comigo, dentro do meu lar, dentro da minha casa, com a minha obediência, com os padrões comportamentais que eu tenho levantado, com a cultura de bênção que eu tenho construído, a partir desse lugar chamado família, a partir desse lugar chamado lar, é que Deus fará grandes coisas, mas tudo começa primeiramente em nós. Paternidade e maternidade, família, é algo tão sagrado e espiritual que até Jesus teve pais aqui na terra. Nós precisamos levar mais a sério esse lugar chamado família, né? E assim como Salomão, que pediu a Deus sabedoria para governar e liderar o povo de Deus, nós, como pai e mãe, nós temos que entender que os nossos filhos, eles também são filhos de Deus. Deus, ele não tem netos. Deus, ele só tem filhos. Então, nós precisamos de sabedoria para governar, para liderar o nosso lar, para orientar os nossos filhos, para dar identidade, propósito, destino. É uma missão, é uma jornada aqui na Terra que é uma grande missão. Então, nós temos que entender o poder desse lugar, esse lugar chamado lar, chamado família, esse lugar chamado maternidade, paternidade, esse lugar chamado casamento, aliança, ele é altamente espiritual. E percebam, queridas, que Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, ele termina com Deus falando sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando o coração do pai, primeiramente, se volta para o filho, é uma resposta o coração do filho também se voltar para o pai. Então, o último livro do Antigo Testamento termina com essa frase, com esse versículo, né? Um caminho de conversão de corações. Isso é muito maravilhoso. E o Novo Testamento, Mateus, já começa com famílias. Já começa falando das genealogias, começa já falando do nascimento de Jesus. Então, o último livro do Antigo Testamento ele termina falando de famílias, de converter corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E o primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, começa falando sobre os antepassados de Jesus, sobre gerações, sobre famílias, sobre legado. Então, a gente é que não está percebendo, mas esse lugar chamado família, ele é poderoso demais. Esse lugar chamado família, chamado casamento, chamado maternidade, paternidade, todo esse ambiente que Deus gera e que Deus forma ao redor da família é um lugar altamente espiritual. É por isso que o Salmo 127:4 diz que os filhos são flechas na mão do valente. Uma flecha, você puxa ela para trás. Quanto mais você puxa para trás, mais você traz para perto do coração, para que quando você lançar, ela atinja o alvo
o destino que foi projetado. Assim são os nossos filhos nas nossas mãos, são como flechas na mão do valente. Então eu quero dizer para você que até Jesus teve pai e mãe, até Jesus teve família aqui na terra, né? Quem foi José? Foi pai de Jesus. Quem foi Maria? Foi mãe de Jesus. Nós não conhecemos ele por muitas outras coisas. A gente sabe que José, ele era carpinteiro e ele era pai de Jesus. E a gente sabe que Maria, quem que ela era? Maria era a mãe de Jesus e ponto. Eles eram somente pais de Jesus, porque eles foram muito bem sucedidos nessa missão. Embora eles fossem os pais terrenos, sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas Deus escolheu um casal, escolheu pais aqui na terra para participarem do projeto que Deus tinha com Jesus Cristo na terra. Isso é grandioso demais. Eu quero que nesse momento você reflita nessas palavras e que você ore comigo, entregando sua família no altar e abençoando sua família. Pai querido, nós oramos neste momento, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, Pai. Porque esse lugar chamado família, ele é altamente espiritual. Não é sobre o quanto pregamos, não é sobre o quanto profetizamos, o quanto falamos em línguas, não são as nossas performances, não são as plataformas, Pai, que nos valida, que nos autoriza, Pai, que diz se somos ou não mulheres de Deus. É quem nós somos dentro de casa. É quem nós somos no nosso lar, é quem nós somos como esposa, é quem nós somos como mãe. Esse lugar, ele nos autoriza, ele nos valida, ele nos dá unção e autoridade, Pai. E hoje nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer, Pai, por esse lugar chamado família, porque a palavra diz que tu faz da estéril alegre mães de filhos. É um lugar de alegria, é um lugar de felicidade, é um lugar de milagres, é um lugar que foi projetado pelo céu. Não é uma instituição criada pelo homem, é uma instituição criada por Deus. Eu quero te agradecer hoje, Pai, pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu esposo, pelo meu casamento, e que a tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre nós todos os dias e que possamos caminhar em obediência à tua palavra e construir um legado de bênçãos e que honre e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.